O mundo precisa de alimentos. Nós ainda temos uma população de pessoas que passam fome no mundo, no nosso país e no mundo, né? E nós precisamos ser, o Brasil tem a missão, nós já somos um celeiro do mundo e vamos continuar sendo, e a nossa missão é aumentar. Nossa entrevistada de hoje é a ministra de Estado, Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Obrigado, senhora ministra, por esta preciosa oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre sua história. Obrigado, professor. A senhora ministra nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é casada, mãe de 2 filhos, tem 2 netos e após se formar em engenharia agronômica na UFV, trabalhou em várias propriedades rurais antes de aceitar uma posição numa multinacional em São Paulo. Todos nós conhecemos a sua história, a sua trajetória de vida, mas nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre quem foi a menina Tereza Cristina. Bom, eu nasci em Campo Grande, no estado do Mato Grosso, né, antes da divisão do estado, hoje Mato Grosso do Sul. Sou a mais velha de 5 filhos, tenho um outro irmão que estudou aqui logo depois de mim, que é o Fernando, que também é agrônomo, veio para Viçosa. O meu pai era também formado em Viçosa, se formou aqui nos anos 50, também engenheiro agrônomo, e eu desde criança morei na fazenda, enfim, convivi com o campo. Quando eu decidi que queria estudar agronomia, meu pai disse para mim, olha, se for para fazer agronomia, tem que ir para Viçosa. Viçosa era muito longe do Mato Grosso, então eu pensava em ir para São Paulo, para Piracicaba, para o Rio, mas não. Meu pai falou, não, tem que ir para Viçosa. E aqui eu vim estudar, acabei conhecendo meu marido, que fazia aqui mestrado, me casei, me formei aqui, fiquei 1 ano ainda estudando depois de casada e voltei para o meu estado. Mas enfim, tive aqui momentos muito felizes em Viçosa e para mim hoje é um prazer enorme, professor, voltar aqui, né, como engenheira agrônoma, né, formada pela UFV e hoje aí ocupando o cargo de ministra da Agricultura. A alegria toda nossa. Mas conta pra gente como foi chegar aqui ainda menor de idade, longe dos pais, distante de tudo. Difícil. Comunicação difícil. Difícil. Eu cheguei aqui, eu estava vendo hoje, me lembrando, Viçosa não tinha nenhum acesso por asfalto, né? Quando eu cheguei aqui, vim de Belo Horizonte por Ponte Nova, o asfalto acabava em Ponte Nova. Ali a gente já trocava de um ônibus para um ônibus pior. Cheguei aqui com 16 anos para fazer o cursinho, né? Morei aqui 1 ano, mas eu fui muito bem acolhida por essa cidade, pelas famílias aqui, com quem eu convivi, fiz grandes amigos aqui, à época, enfim, jovem. Enfim, então eu me adaptei muito bem. Era muito difícil falar no telefone, a gente ficava, quando cheguei fui morar num hotel ali na frente ali da linha do trem e a telefônica era numa ruazinha ao lado, não me lembro mais o nome, mas a gente ficava esperando, a bicicleta ia lá, o rapaz chamava, agora vai sair sua ligação. Aí a gente esperava às vezes o dia inteiro para falar em casa, né? Então eram as dificuldades da época que hoje, se a gente conta, ninguém nem acredita. Na universidade tinham pouquíssimos carros, a gente andava aqui a pé, de bicicleta, mas enfim, deixei aqui bons amigos, né? A Maria Eunice, com quem eu falo sempre, as meninas Bering, né? Enfim, Eveline, hoje eu tive com a Fatinha, que foi lá me ver, enfim, tive aqui o Dr. Edson Pote também, que quando cheguei aqui, fui acolhida pela família dele. Fiz bons amigos aqui, enfim, e tenho grandes e boas recordações aqui dessa cidade. E o lazer àquela época? O lazer era a gente sair, ir para os barzinhos, né, conversar, às vezes tinha festa, baile, dançar, enfim, coisas que a juventude daquela época era muito diferente de hoje, mas que enfim, fazia parte aqui do nosso convívio com os estudantes, e eu
tive a felicidade de não conviver só na universidade. Eu também tinha muitos amigos na cidade, as pessoas que moravam aqui. Então, para isso tornou a minha vida mais fácil, mais alegre, mais familiar. E assim, algum desafio, lembra de algum professor que oferecia mais desafio nas suas disciplinas? Química, não, física, ai meu Deus do céu, essa física me deu muito trabalho. E foi aí que eu até conheci o Caio, porque resolvi ficar aqui para estudar, para fazer no curso de verão física, porque eu tinha dificuldade, eu ia bem no resto, mas a tal da física era uma coisa complicada. Veja se isso aqui lhe traz alguma recordação, o laço está por trás. Meu Deus, que será? Vamos tirar assim, ó. Cálculo também era outro problema. Quem era o professor? Eu vi aqui. Professor Heleno. Ah, me lembro muito. Ele, quando me deu aula, o professor Heleno, ele era ainda monitor, não era? Então me lembro muito dele, professor Heleno. Grande lembrança. Foi nesse livro que a senhora estudou. Olha só. Ele acho que me dava até umas aulas particulares. Ah, que ótimo, que ótimo. Que bom. E a senhora se lembra do torresmo do Senhor Preto? Muito. Ó, lembrei hoje, na Avenida Santa Rita, não é isso? Exatamente. Não tem torresmo melhor, hein? Olha, eu todas as vezes que como um torresmo por aí, pelo Brasil, eu digo, olha, não conheço nenhum torresmo melhor que do Seu Preto. É verdade. Mas voltando ao cálculo, a senhora era de estudar ao longo dos dias ou véspera de prova, virar noite? Virar noite. Na véspera da prova, eu sempre fui meio preguiçosa, viu? Eu prestava atenção na aula, mas estudava sempre na véspera da prova. E era o suficiente. Senhora ministra, como é que foi assumir a posição, a cadeira de ministra de Estado da Agricultura? Olha, é uma responsabilidade enorme. Confesso a vocês que foi uma coisa que nunca esteve nos meus planos, nos meus projetos. Eu fui secretária de Agricultura por quase 2 mandatos no governo lá do meu estado, no Mato Grosso do Sul. Ganhei uma experiência, me tornei deputada federal e fui indicada para o presidente Bolsonaro pelos deputados da Frente Parlamentar da Agricultura, que eu cheguei a Brasília no meu primeiro mandato e tive a felicidade de presidir essa frente tão importante no meu primeiro mandato como deputada federal. E fui indicada pelos meus colegas para o presidente, que ele disse que se eleito fosse, ele pediria para a Frente Parlamentar indicar um ministro para a Agricultura. E eles indicaram. Eu falei, eu não quero, isso é muito pesado. E os meus colegas disseram, não, nós temos 3 nomes, ou é Tereza Cristina, ou é Cristina Tereza, você escolhe. E aí eu fui, o presidente Bolsonaro acatou esse nome, meu nome de imediato, e aí eu tive que, enfim, abraçar a causa, né? E tenho tido aí um prazer, é muito bom você poder trabalhar pelo seu país num assunto, num segmento que você sempre trabalhou, que você gosta. São grandes os desafios, noites acordadas com problemas, como resolver, como encaminhar. Enfim, a agropecuária brasileira, ela vive um momento muito bom, né, de crescimento. Lá atrás, as pessoas que pensaram, grandes homens que pensaram o nosso setor, enfim, começaram a trabalhar. Nós temos aí a pesquisa, que foi importantíssima. Nós só estamos hoje onde nós estamos porque o Brasil resolveu apostar na pesquisa, na inovação para o nosso setor. E hoje muita gente não conhece, e isso é uma das coisas que mais me deixa às vezes triste. É o desconhecimento sobre o nosso setor que às vezes o setor urbano tem, né? Colocando aí alguns mitos, né?
que não são verdadeiros em cima da agropecuária. Mas a agropecuária brasileira, ela é incrível, né? Nós temos aí homens e mulheres que trabalham aí dia e noite, como leite, né? Eu brinco, o leite me dá muito trabalho, porque é um setor complicado. Mas você vê que a pessoa que trabalha nessa área são 365 dias sem descanso, né? Ele tem que, se ele quiser tirar uma semana de férias, tem que ter alguém no lugar, né? Então, e muitas vezes as pessoas na cidade não entendem este trabalho tão árduo que é o homem do campo e de tanto sacrifício. E uma usina céu aberto, que a gente sofre aí com todos os intempéries. Muita chuva, pouca chuva, seca, geada, enfim. Então, o desafio é enorme, mas o Ministério da Agricultura é um ministério que tem uma equipe, um quadro muito bom de técnicos, gente abnegada, e eu tenho tido lá a felicidade de ter uma equipe muito boa que tem me ajudado a entregar esse trabalho que a gente está fazendo, que eu espero que esteja sendo bom para o nosso país, porque é isso que a gente quer, que cada vez mais esse setor que está no DNA do nosso país, né? O campo. Então, que esse setor cada vez cresça mais, evolui, diminuam-se as diferenças entre os pequenos agricultores e os grandes agricultores, que todos possam ter tecnologia, que todos possam ter renda e viver de maneira digna desse negócio que é o negócio do nosso país, que é a agricultura e a pecuária. E todos nós brasileiros estamos felizes, mas especialmente nós que somos do agro, estamos muito orgulhosos do trabalho que a senhora vem fazendo à frente do Ministério. E para finalizar, eu queria perguntar à senhora se a senhora teria uma palavra final para os jovens estudantes de agronomia e os jovens produtores rurais brasileiros. Tenho sim, eu acho que nós precisamos cada vez mais desses jovens, cada vez mais especializados, cada vez conhecendo mais o nosso negócio. O mundo precisa de alimentos, nós ainda temos uma população de pessoas que passam fome no mundo, no nosso país e no mundo, né? E nós precisamos ser, o Brasil tem a missão, nós já somos um celeiro do mundo e vamos continuar sendo, e a nossa missão é aumentar, né, essa produção com sustentabilidade. Nós vivemos hoje um momento em que nós temos aí muitas incertezas com a mudança climática, com os sistemas de produção, que nós precisamos ser eficientes cada vez mais, mas nós temos também que ser sustentáveis, né? E nós precisamos muito de gente engajada nesse projeto, e os nossos jovens que gostam desse setor e que estão aí estudando agronomia, zootecnia, veterinária, floresta, enfim, vocês têm o futuro do mundo nas mãos. Nós vamos ter que continuar produzindo, alimentando o mundo e cada vez sendo mais sustentáveis. Então, eu acho que é muito nobre a nossa missão, né, de quem trabalha e produz, e, enfim, as coisas estão evoluindo muito rápidas, são muito mais fáceis do que quando nós chegamos aqui e começamos a estudar, né, as coisas andam numa outra velocidade, e eu acho que a gente tem visto muitas moças hoje, né, trabalhando nessa área. Na minha época, acho que nós éramos 6 ou 7 só, numa turma aí de 100 alunos. Hoje a gente vê muitas mulheres também trabalhando, conduzindo aí propriedades, empresas do agro, né, de inovação também, de tecnologia. Então, eu acho que nós continuamos sendo a profissão de hoje e do futuro. Com certeza. Senhora ministra, muitíssimo obrigado pela oportunidade de conversar com a senhora. Eu tenho certeza que as suas palavras servirão de estímulo para essa força jovem que está chegando. Obrigado. Eu é que te agradeço, e foi um prazer enorme poder conversar com você em Viçosa, nesse lugar aqui tão agradável e bonito. Obrigado. Eu sempre defendi que o Brasil merecia um prêmio Nobel, mas falava em termos de nação, não de pessoa. Só que, ao longo desses 50 anos de trabalho, em que eu me dediquei muito
as atividades agronômicas, eu acabei fazendo muitos amigos. E alguns deles foram mais afoitos e acabaram me indicando para ser o representante do Brasil no Prêmio Nobel. Eu tenho, assim, uma certeza bastante grande. Quem merece o prêmio